Seja bem-vindo a mais uma emissão especial. Nós vamos iniciar aqui um novo programa, um programa que de alguma forma continuará a ser uma conversa entre Jorge Duarte e Pedro Esteves. Já tínhamos isto, digamos que nos últimos meses em que tivemos esta apresentação e esta programação na Rádio RCS e também no Hope Channel, mas agora com um novo formato, vamos-lhe dar também um novo nome e por isso mesmo chamámos-lhe Escola Bíblica. Deixámos de ter os dois formatos que tínhamos anteriormente e agora será Escola Bíblica. Portanto, a partir de agora, diariamente, você poderá entrar numa escola, na escola onde se estuda a Bíblia, e podemos assim, de alguma forma, aprender mais sobre o que Deus deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Esta escola bíblica terá uma sequência, digamos que, de conversa. Esta sequência terá alguns itens. Nós iremos falar, ou melhor, diariamente apresentaremos um sumário daquilo que iremos falar. Depois iremos dar uma dica a partir daquilo que a Bíblia nos diz. Vamos abrir sempre a Bíblia numa passagem que nos permite depois aprofundar essa mesma passagem na conversa que teremos com o pastor Pedro Esteves. Iremos, portanto, analisar isso ponto por ponto e, por fim, iremos ter uma parte mais prática, a qual nós chamamos Aprendendo Fazendo. Esta será a lógica de cada episódio, uma sequência de 5 episódios semanais aqui no Hope Channel Portugal e também na Rádio RCS. Já sabe, pode passar pelo Hope Channel, pode passar ou pode ouvir na Rádio RCS e se quiser passar também nas redes sociais, pode entrar em facebook.com/Rádio RCS ou então em hopechannel.pt. Está lá tudo. A partir de agora, nós vamos abrir a Escola Bíblica e, por isso mesmo, Pedro, obrigado por estares connosco. Vamos continuar a ser uma equipa que diariamente iremos servir todos aqueles que nos ouvem e todos aqueles que nos veem, quer pela rádio, quer pela TV. Iremos abrir a Palavra de Deus, iremos ver o que é que Deus tem para nós neste tempo atual. Aprender com ela. Vamos entrar no sumário, mas talvez fosse bom nós podermos também dizer a quem nos vê, quem nos ouve, qual é o tema geral que nós iremos falar durante algum tempo. Nós vamos, nos próximos meses, debruçar-nos sobre um dos mais fantásticos livros do Novo Testamento, falo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. E vamos, sobretudo, dar uma ênfase no facto de no livro de Gálatas, encontramos verdadeiramente o Evangelho. Ou seja, a boa nova de Cristo, ela está descrita das mais variadas formas. Podemos chamar-lhe o Evangelho de Gálatas. Será o Evangelho de Gálatas, o tema que vamos estudar. Qual é o sumário que hoje nós iremos apresentar? Ora, se pudéssemos resumir numa frase, a primeira ideia com a qual queremos abrir a escola bíblica seria de que, a partir da história de Saulo, nós compreendemos que Deus é capaz de ver o coração das pessoas em profundidade e encontrar coisas que nós, seres humanos, não conseguimos encontrar. Essa é uma ideia bastante interessante e eu penso que nós poderíamos ver pela Bíblia o que é que a Bíblia nos pode dizer sobre este pequeno apontamento, este pequeno sumário que tu nos deixaste. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver, não propriamente o sumário, mas o que a Bíblia diz. Diz esta passagem que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e que diz: "E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a Igreja, e Saulo assolava a Igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão." Isto está escrito em Atos capítulo 8, versículos 1 e 3, e é, de alguma forma, um cenário bastante negativo daquilo que nós conhecemos de Paulo. Mas este foi o início de Paulo. Talvez fosse bom nós podermos ver o que é que isto significa. Não é? Sim, é impressionante nós olharmos para um homem com a preponderância que Paulo de Tarso teve na Igreja cristã, em toda a história, porque a teologia de Paulo continua a ser um dos grandes fundamentos daquela que é a prática cristã e a teologia cristã, que se veio a consolidar ao longo dos séculos. Mas a verdade é que é impressionante que a primeira aparição deste homem na Escritura seja precisamente para nos revelar que, ainda na sua juventude, era um homem de uma tal índole que não apenas esteve ele presente já na morte de Estevão, que, tal como o livro de Atos o apresenta, foi o primeiro grande mártir, digamos, da era cristã, ou seja, alguém que foi morto por causa da sua fé em Jesus Cristo, e Saulo ali esteve presente, e depois, como acabámos de ler, percebemos que Saulo não era apenas passivo,
foi um elemento extremamente ativo neste propósito de assolar a Igreja, persegui-la, prender e fazer o máximo de dano possível ao movimento cristão que estava a nascer. Esse era, de alguma forma, essa era uma convicção certa que Paulo tinha naquela altura. Sim, uma profunda convicção. Entrando agora no nosso ponto por ponto, eu creio que há aqui pelo menos 3 grandes ideias que nos ajudam a compreender o ensino principal quando nós olhamos para o início desta história de Saulo e percebemos quem era este homem. O primeiro ponto, pegando exatamente no que dizia Jorge, uma convicção profunda de uma pessoa, à partida, há razões para dizer que pessoas de convicções são as pessoas que são necessárias, não é? Por vezes usamos a expressão espinha dorsal para dizer uma pessoa sem espinha dorsal é uma pessoa que não é coerente com as coisas que pensa e as que faz. No entanto, a história de Saulo é uma boa ilustração de que o zelo, a profunda convicção mal orientada, ela pode ter resultados catastróficos. E por isso, nós próprios, claro, somos chamados também a olhar à nossa volta e para a nossa própria vida e compreender até que ponto o nosso zelo não pode ser mal orientado. Este é um exemplo clássico de um homem que tinha um zelo, ainda que sincero, mas que estava profundamente mal orientado. Talvez pudéssemos dizer ainda, numa segunda linha, que quando uma pessoa tem uma convicção profunda e séria, mas se o seu coração não estiver sensível ao bem, a capacidade de produzir efeitos nefastos é enorme. Nós vivemos num século, estamos muito distantes do tempo de Saulo de Tarso, da igreja primitiva. No entanto, somos testemunhas, infelizmente, quase semana após semana, de em diferentes países, por diferentes razões, homens e mulheres, que, com convicções extremamente sólidas e profundas, mas porque o seu coração não está inclinado ao bem, produzem um dano terrível. Basta pensarmos em ataques terroristas e, claro, hoje se calhar está mais em voga o ataque terrorista dentro, se calhar, do mundo muçulmano, mas não vale a pena termos memória fraca, porque se recuarmos alguns anos atrás, e não precisamos de ir muitos, basta irmos, se calhar, por exemplo, à década de 80, e mesmo entre o cristianismo também se encontravam áreas extremamente convictas sobre certas ideias, e também ataques terroristas vinham do universo cristão. E mesmo se fizéssemos um olhar sobre a história de uma forma mais global, veríamos que as convicções religiosas muitas vezes foram responsáveis por grandes danos e perigos para a sociedade como um todo. E porquê? Porque, no fundo, nós falávamos de corações que não estavam inclinados ao bem. Claro que agora, dito isto, nós olhamos para um homem como Saulo e, se calhar, justamente perguntaríamos, então, este é um exemplo de um homem cujo coração não estava inclinado ao bem. Mas aí vem um pouco a suma, e por isso começámos por aí no nosso sumário. Esta história mostra-nos que Deus tem uma visão acerca das pessoas e do ser humano, uma visão que não é de todo superficial. É esta visão divina que nós temos muita dificuldade, humanos, em ter, que é olhar para uma pessoa, olhar para as suas convicções, olhar mesmo para as suas obras, as coisas que uma pessoa faz, e conseguirmos ver em profundidade, não apenas a superfície. E se há um grande ensino que a história de Saulo nos dá neste arranque da história da Igreja cristã, é de que Deus consegue olhar para uma pessoa, para as suas obras e as suas ações, mesmo quando elas são negativas, e, no entanto, Ele vê em profundidade o coração. Deus vê o que ninguém vê. E se formos à parte prática, como é que nós podemos olhar para esta história de Paulo, ou de Saulo neste caso, e colocá-la em prática na nossa vida? Eu creio que há pelo menos 2 lições práticas que neste aprendo fazendo, que a nossa reflexão se fixe no que é que devemos fazer. Eu creio que ao olhar para o início desta história de Saulo, e claro que um parênteses para dizer que nós ainda não estamos a abordar o Evangelho em Gálatas, durante esta semana, aliás, não vamos olhar para o autor. Vamos olhar para Paulo e perceber um pouco a dinâmica da sua vida e como é que isso vem a influenciar, naturalmente, a escrita do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, mas eu gostaria hoje de fazer esta aplicação, Jorge. Nós precisamos de individualmente nos questionarmos muitas vezes se o nosso zelo está bem orientado. Seguramente que muitos de nós, quem sabe aqueles que nos ouvem nesta altura, somos pessoas de convicções, mas precisamos de ser os nossos próprios juízes, se quisermos os nossos próprios árbitros,
e, com honestidade de coração, sondarmos o nosso interior e nos perguntarmos se o nosso zelo está bem orientado, se as nossas convicções estão a produzir à nossa volta o bem. O apóstolo Paulo, aqui nesta altura designado como Saulo, era um homem cujas convicções, sendo firmes, elas estavam a produzir um mal terrível. Felizmente, Deus foi capaz de ver no coração dele um potencial para além disso. Mas isso não significa que ele não tenha produzido o mal que ficou. Estevão, por exemplo, é um fruto desse mal. E hoje eu deixo claramente este apelo a quem nos vê e a quem nos ouve aqui na Escola Bíblica. Olhemos para o nosso interior, sondemos as nossas convicções e tenhamos a coragem para as confrontar quando o fruto que essas convicções e esse zelo produz na vida dos outros, sobretudo, não for de bem, de paz e de harmonia. Já sabe, a partir de agora tem a Escola Bíblica à sua disposição diariamente, sempre no canal Hope Channel Portugal ou então através da rádio RCS. Se não tiver tempo de passar pelo Hope Channel Portugal ou se não puder ouvir quando passa na programação da rádio RCS, saiba que nós estamos também nas redes sociais e poderá a qualquer momento, em qualquer lugar, poder usufruir da Escola Bíblica. Basta que entre em facebook.com/radiorcs.pt ou então opechannelportugal.pt. Também já sabe que poderá ir à rádio e ter lá o podcast desta programação, deste episódio e de todos os outros que nós iremos apresentar a partir de agora. Está tudo dito por hoje, nós voltamos amanhã.